Olá, nós somos o grupo que vai apresentar o tema sobre fluxogramas industriais de produção de álcool e aspectos tecnológicos, da disciplina Tecnologia dos Produtos Agroindustriais da Universidade de Brasília. O grupo é composto pela Marcela Mendonça, Mary Ellen, Rafael Benjamin e Thalita Lemos. O roteiro da nossa apresentação vai seguir uma breve introdução sobre o tema, os aspectos de produção e aspectos tecnológicos do vinho, processos de fabricação de etanol de primeira e segunda geração, metanol, conclusões e as referências. Na introdução, nós temos que os álcoois estão entre os compostos orgânicos mais versáteis, sendo abundantes na natureza. Além disso, os álcoois são muito importantes industrialmente, uma vez que apresentam uma química muito rica. Podem ser representados genericamente pela estrutura química R ou H, onde R é um radical alquila. O metanol e o etanol, por exemplo, são alguns dos produtos químicos mais importantes do grupo de álcoois. O metanol é uma substância tóxica aos seres humanos, causando cegueira pela ingestão de pequenas doses, aproximadamente 15 ml, e morte em grandes quantidades, de 100 a 250 ml. O sistema de produção de bebidas alcoólicas é muito antigo e como material ainda de hoje partida representa para um nicho industrial muito forte de para o ácido comércio. acético e Um do desses aditivo produtos de é o gasolina, vinho, cuja produção é dada pelas seguintes etapas. A primeira é a colheita, um processo cauteloso para evitar o rompimento precoce das cascas. Já o Seguido etanol do pode ser desengaço, utilizado de diversas maneiras. que é a separação do engaço, pura, a parte álcool amadeirada anidro, dos ele é bagos, muito utilizado para na evitar o indústria, sabor sendo amargo que matéria-prima traz. de tintas, solventes, O esmagamento, aerosóis, que é a entre ruptura da outros. casca, Além liberando disso, o mosto ele é para utilizado iniciar a como fermentação. combustível misturado a gasolina. Outra em etapa é a proporção obrigatória sulfitagem no do Brasil, mosto, de 20%, que é a adição de ou ainda no dióxido de diesel, de forma enxofre opcional, antes da fermentação, e que chega a aproximadamente para inibir 8%. bactérias e facilitar a dissolução dos corantes, permitindo então Já o obter etanol vinhos mais hidratado, coloridos. contém cerca de A 5% fermentação de água, tumultuosa é utilizado na consiste produção em de transformar bebidas, o mosto em alimentos, vinhos, cosméticos, através do aromatizantes, desdobramento do açúcar produtos de existente limpeza, em remédios, CO2 e vacinas álcool. e como combustível A de remontagem Esse tipo é uma de etapa álcool em que as cascas e o substâncias etanol grosseiras boiam na comumente parte vendido superior. em postos, sendo o A Brasil fermentação até hoje lenta o único país consiste na que utiliza transformação do 100% ácido de álcool málico hidratado em nos ácido tanques. lático. A Portanto, nesse trasfega é a trabalho, passagem do nós vinho vamos para abordar algumas recipientes aplicações menores, industriais separando dos os álcoois, sólidos pela como na ação da indústria gravidade. alimentícia, dando exemplo de O do vinho, envelhecimento na área de combustíveis, falando é a transformação sobre dos etanol de primeira e taninos, segunda geração, compostos e para a produção fenólicos de insumos amargos químicos, em como suaves, metanol, favorecendo a descrevendo os degustação aspectos dos vinhos. tecnológicos envolvidos. Já a e os filtração é um fluxogramas processo do de clarificação do vinho, O em que sistema de ocorre a produção de passagem do bebidas vinho alcoólicas turvo é muito antigo. por corpos porosos. Ainda hoje representa Por último, um o nicho industrial engarrafamento, muito forte para o comércio. colocação Um das desses folhas de produtos é o cortiça, vinho, as cuja quais deixam produção é passar dada uma pelas quantia seguintes exata de ar etapas. para que A o vinho primeira é a amadureça colheita, no ritmo certo. um processo E a cor das cauteloso para garrafas evitar o deve ser rompimento escura precoce para das impedir a cascas. incidência de Seguido do desengace, que é a separação do engaço, a parte amadeirada, dos bagos, para evitar o sabor amargo que esse traz. O esmagamento, que é a ruptura da casca, liberando o mosto para iniciar a fermentação. Outra etapa é a sulfitagem do mosto, que é a adição de dióxido de enxofre antes da fermentação, para inibir bactérias e facilitar a dissolução dos corantes, permitindo então obter vinhos mais coloridos. A fermentação tumultuosa consiste em transformar o mosto em vinhos, através do desdobramento do açúcar existente em CO2 e álcool. A remontagem é uma etapa em que as cascas e substâncias grosseiras boiam na parte superior. A fermentação lenta consiste na transformação do ácido málico em ácido lático. A trasfega é a passagem do vinho para recipientes menores, separando sólidos pela ação da gravidade. O envelhecimento é a transformação dos taninos, compostos fenólicos amargos, em suaves, favorecendo a degustação dos vinhos. Já a filtração é um processo de clarificação do vinho, em que ocorre a passagem do vinho turvo por corpos porosos. Por último, o engarrafamento. Colocação das folhas de cortiça, as quais deixam passar uma quantia exata de ar para que o vinho amadureça no ritmo certo, e a cor das garrafas deve ser escura para impedir a incidência de... Nesse slide, nós temos uma ilustração de um fluxograma de produção do vinho.
As empresas do setor alimentício são forçadas cada vez mais a investir em sistemas de qualidade devido às exigências do consumidor por produtos com alta qualidade e segurança alimentar. Apoiado pela legislação mundial referente à saúde e agricultura, o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, o APPCC, é amplamente empregado por indústrias de alimentos e bebidas. A indústria vinícola mundial passou a adotar o sistema APPCC devido à sua eficácia em garantir a qualidade do produto e segurança alimentar. Com sua aplicação na vitivinicultura brasileira, as empresas são beneficiadas, impulsionando sua competitividade tanto no mercado externo como interno. Os perigos à segurança de um produto são classificados em microbiológicos, químicos e físicos. No caso da vinificação, os perigos microbiológicos referem-se àqueles relacionados com as doenças do vinho e a micro-organismos deteriorantes, oriundos do ambiente, dos equipamentos usados no processo e dos trabalhadores da vinícola. No vinho, não há riscos de contaminação por patogênicos, devido ao seu baixo pH, alto teor alcoólico e a presença de dióxido de enxofre. Os microbiológicos, os perigos físicos, pedaços de metal, vidros, insetos e químicos, resíduos de pesticidas, resíduos de metais pesados, ocorrem ao longo de toda a cadeia produtiva, desde o cultivo da uva, passando pelos processos de elaboração na indústria, pelo engarrafamento e pelas etapas de distribuição e transporte. Nós temos um exemplo de um APPCC da produção de vinho, e cada coluna é composta pelos ingredientes, perigo, medidas de controle, limite crítico e ações a serem realizadas. Por exemplo, na primeira linha nós temos ingrediente ou etapa, que seria a colheita e transporte da uva. Qual o perigo? Danos às bagas que servem de porta de entrada para contaminação e proliferação de bactérias e leveduras. Qual seria a medida de controle? Boas práticas agrícolas, colheita manual adequada, utilização de caixas plásticas, redução do tempo entre a colheita e a vinificação. O limite crítico é limitar o peso de uva por caixa plástica em 18 kg. E as ações a serem realizadas: não receber as uvas se estiverem esmagadas. Os próximos slides é a continuação desse APPCC. O etanol pode ser obtido por processo químico e bioquímico. No processo químico, a via de obtenção é sintética, que consiste em reações químicas controladas em laboratório, enquanto que no processo bioquímico, a via é fermentativa, sendo que a forma mais simples e comum de obter etanol é através da fermentação das moléculas de açúcar, encontradas em vegetais como cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, trigo e mandioca. O processo de etanol de primeira geração consiste primeiramente na cana-de-açúcar, chega nas usinas em sua forma pura e é colocada em uma esteira rolante, onde é submetida a uma lavagem que retira sua poeira, areia, terra e outros tipos de impurezas. Na sequência, a cana é picada e passa por um eletroímã, que retira materiais metálicos do produto. Então é submetida à pesagem, que propicia o conhecimento da quantidade de matéria-prima processada para fim de controle do rendimento industrial. No processo seguinte de moagem, a cana é moída por rolos trituradores, produzindo um líquido chamado melado, e a parte sólida se transforma em bagaço. Do melado, continua-se o processo de fabricação do etanol, enquanto o bagaço pode ser utilizado para a geração de energia na usina. A fim de eliminar os resíduos presentes no melado, como restos de bagaço e areia, o líquido passa por uma peneira. Em seguida, passa por um processo de decantação, onde ele é deixado em um tanque para repousar, fazendo com que as impurezas se depositem ao fundo. É necessário ainda adequar o melado às exigências do fermento, com relação à concentração em açúcares, acidez, nutrientes e antissépticos. Processo este denominado preparação do mosto. Isso acontece uma vez que o melado, sendo um líquido denso, não se apresenta como meio favorável ao desenvolvimento da fermentação. Para a correção da concentração, o melado é enviado a um diluidor.
O melaço e a água de diluição são enviadas a um reservatório misturador e em seguida a um tanque de homogeneização, de onde o mosto é transferido para as dornas, que são recipientes abertos onde se processa a fermentação. A adição dos nutrientes do antisséptico é feita diretamente nas dornas. Juntamente com o mosto, é introduzido nas dornas o agente responsável pela fermentação, na forma de uma suspensão de células de leveduras. Fungos, sendo que o mais comum é a levedura Saccharomyces cerevisiae, denominada de fermento. Esses micro-organismos se alimentam do açúcar presente no mosto. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol e gás carbônico. O processo de fermentação dura diversas horas e, como resultado, produz o vinho, que contém em suspensão as células de leveduras, devendo as mesmas serem recuperadas para as próximas fermentações. Das dornas de fermentação, o vinho é conduzido ao decantador e posteriormente a uma turbina, onde pela ação da força centrífuga obtém-se o vinho fermentado, que é um produto isento de leveduras, e o leite de levedura, que constitui uma suspensão de alta concentração celular. Este é transferido para as cubas, tanques de tratamento, onde é diluído com água e tratado com ácido sulfúrico. O tratamento é um processo seletivo, que elimina as eventuais células de bactérias contaminantes e as leveduras não mais ativas. Após o tratamento, o fermento é inoculado no mosto para novo ciclo de fermentação. Desse modo, estando o etanol misturado ao vinho fermentado, o próximo passo é separá-lo da mistura. Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, operações que se baseiam na diferença entre os pontos de ebulição das substâncias. Do seguinte processo de condensação, é separado o vinho do etanol. Com isso, é obtido o álcool hidratado, o qual é usado como etanol combustível e possui teor alcoólico de aproximadamente 96%. Com o álcool hidratado preparado, basta retirar o restante de água contido nele para se fazer o álcool anidro, sendo esta a etapa de desidratação. Uma das técnicas utilizadas para o processo de desidratação consiste na adição ao álcool hidratado um solvente, que se mistura apenas com a água, com os dois sendo evaporados juntos. Outros sistemas, chamados peneiração molecular e pervaporação, utilizam tipos especiais de peneiras, que retêm apenas as moléculas da água. Após ser desidratado, surge o álcool anidro, com graduação alcoólica em cerca de 99,5%, utilizado misturado à gasolina como combustível. Por fim, o etanol anidro hidratado são armazenados em enormes tanques até serem levados por caminhões que transportam até os distribuidores. Outra forma de obtenção do etanol pela via de fermentação é o etanol de segunda geração, também conhecido como bioálcool ou bioetanol. É um tipo de biocombustível que compreende todos os processos de obtenção de etanol cuja matéria-prima empregada seja biomassa, como por exemplo a cana-de-açúcar, o milho e os materiais lignocelulósicos. Esses materiais lignocelulósicos são constituídos basicamente pelos compostos estruturais ou celulares, como a celulose, lignina, polioses e constituintes menores. A diferença entre o etanol clássico ou de primeira geração e o de segunda geração é que o primeiro é obtido a partir do melaço da cana-de-açúcar e o segundo a partir de celulose e hemiceluloses, que são açúcares não fermentáveis. O processo tradicional de produção de etanol, obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar, aproveita apenas 20% em peso da cana. O Brasil poderia triplicar a produção de etanol apenas com o aproveitamento do bagaço e da palha de cana-de-açúcar, isso sem contar com os demais resíduos agroindustriais. O uso desses materiais lignocelulósicos para a produção de etanol 2G constitui uma forma de agregar valor aos resíduos, que são uma matéria-prima barata, renovável e abundante. O processo de produção de etanol 2G consiste em, primeiramente, desestruturar o material lignocelulósico por um pré-tratamento, no qual é possível eliminar a lignina e tornar a celulose mais acessível. Os processos de pré-tratamentos podem ser físicos, como picadores e moagem, físico-químicos, como autohidrólise, descompressão com vapor, com amônia ou com CO2, e químicos, com ozônio, ácidos diluídos ou concentrados e alcalino, ou com solventes. Posteriormente, o resíduo tratado é submetido à hidrólise, que pode ser ácida ou enzimática, gerando açúcares.
As vantagens da hidrólise ácida é que ela penetra através da lignina e hidrolisa a celulose. É um processo rápido e a disponibilidade de reagentes é maior. As desvantagens são os produtos secundários formados, altas temperaturas e pressão necessários e equipamentos resistentes à corrosão. As vantagens da hidrólise enzimática: a especificidade na reação, menos produtos secundários formados e reações em condições suaves. Já as desvantagens é que necessita de celulose com alto teor de pureza, longos períodos de reações, o custo alto das enzimas e indisponibilidade das enzimas. Em seguida, o hidrolisado é submetido a um processo de fermentação e, por fim, destilado. Regulamentação e controle de qualidade de produtos com etanol. Sabendo que o etanol é amplamente utilizado para combustíveis e bebidas, ambos necessitam atender a parâmetros especiais. No caso do etanol combustível, a ANP regula o teor de pureza, normas de comercialização e adição de corantes, entre outras especificações, para garantir que o etanol esteja dentro de seus parâmetros com relação à quantidade de água, um grande problema para a adulteração do etanol. Já para bebidas alcoólicas, existem outras regulamentações que seguem as definições do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Lei 8.918, de 14 de julho de 1994, discorre sobre padronização, classificação, o registro, a inspeção, a produção e fiscalização de bebidas. Bebidas como a cachaça, produto que o Brasil produz anualmente 800 milhões de litros, necessitam conter certos parâmetros para não só atender os requisitos para ser considerada como tal bebida, mas também atender parâmetros de inspeção de saúde. Fatores como a presença de certos compostos, aldeídos, álcoois superiores, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, entre outros, são uma preocupação. Um dos componentes mais preocupantes para este tipo de bebida é o carbamato de etila, especialmente para a cachaça de alambique, que tem caráter carcinogênico e pode prejudicar a saúde. Temos um exemplo do fluxograma de produção de cachaça em alambique. Algumas etapas podem proporcionar o aumento de compostos indesejados como carbamato de etila. O metanol, também chamado de álcool metílico e hidrato de metilo, é um combustível altamente inflamável. Também já foi conhecido como álcool da madeira, pois pode ser obtido a partir da destilação destrutiva da madeira, processamento da cana-de-açúcar ou por meio de gases de origem fóssil. O metanol oriundo da indústria petroquímica é o mais comum, produzido a partir da reação do gás natural e monóxido de carbono, contendo pequenas quantidades de dióxido de carbono e altas pressões e temperaturas. Há a utilização de catalisadores metálicos, como a base de níquel, para que o processo ocorra com alta eficiência. Alguns produtos que contêm etanol podem sofrer reações paralelas que propiciam a formação de metanol. Estes devem ser retirados de bebidas devido ao seu caráter tóxico. Algumas formas de produção de metanol serão apresentadas a seguir. O gás de síntese segue para um reator onde ocorre a reação para a obtenção do metanol. Posteriormente, segue para separadores e torres de destilação, a fim de se purificar a corrente advinda do reator para a obtenção do produto final. Desafios para a produção de combustíveis. Tendo em vista que o setor agroindustrial movimenta bilhões de reais ao ano e que no quesito de biocombustíveis isso é ainda mais evidente, uma vez que o Brasil é um dos maiores produtores de etanol no mundo, alguns desafios são encontrados na produção e distribuição de combustíveis fora de suas especificações de qualidade, como, por exemplo, a adulteração com a utilização de metanol, sendo grande desafio para os órgãos reguladores, como a ANP, e para os produtores, além de tecnologias para a identificação de metanol em etanol de forma simples que estão sendo criadas. Obrigada pela atenção.